O ímpio, depois de ter caído no abismo dos pecados, tudo despreza. Consideração de número 12, dos maus hábitos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Uma das maiores desventuras que nos legou o pecado de Adão foi a má inclinação ao pecado. Isto fazia chorar o apóstolo ao ver-se incitado pela concupiscência àqueles mesmos males que ele detestava. Resulta daí que nós, eivados por essa concupiscência e com tantos inimigos que nos incitam ao mal, dificilmente chegaremos sem culpa à pátria celeste. Visto que possuímos uma tal fragilidade, pergunto eu, que dirias de um viajante que tivesse de atravessar o mar durante uma forte tempestade, com o barco um bocado quebrado, e ele, pois, quisesse carregá-lo com um peso tal que, mesmo que não houvesse tempestade e ainda que o navio fosse resistente, bastaria para fazê-lo afundar? Que prognóstico farias sobre a vida deste viajante? Pois penso mesmo de um indivíduo de maus hábitos que, tendo de atravessar o mar dessa vida, mar em tempestade onde tantos se perdem, com um barco frágil e avariado, como é a nossa carne, a qual estamos unidos, este ainda quisesse agravar-se com pecados habituais. É muito difícil que se salve, porque o mau hábito cega a mente, endurece o coração e, com isso, facilmente o torna obstinado até a morte. Primeiramente, o mau hábito nos cega. E por que, porventura, os santos sempre procuraram a luz de Deus e temem converter-se nos piores pecadores do mundo? Porque sabem que, se em um instante perdem a luz, podem cometer qualquer maldade. Como porventura tantos cristãos obstinadamente quiseram viver em pecado até que finalmente são condenados. O pecado removeu deles a visão e deste modo se perderam. Todo pecado traz consigo a cegueira. Acumulando-se os pecados, agrava-se a cegueira. Deus é a nossa luz. Quando, portanto, a alma se afasta de Deus, tanto mais permanece cega. Assim como em um vaso preenchido de terra não pode penetrar a luz do sol, da mesma forma, em um coração cheio de vícios não pode entrar a luz divina. Vemos, por isso, que certos pecadores, despreocupados, perdem a luz, vão de pecado em pecado e não pensam mais sequer em emendar-se. Caídos, os miseráveis naquela fossa sombria, não sabem fazer outra coisa senão pecar. Só falam de pecados, só pensam em pecar e quase não conhecem mais o que seja a malícia do pecado. Posto que vivem como se não acreditassem mais na existência de Deus, do paraíso, do inferno e da eternidade. Eis que aquele pecado que antes provocava horror, por efeito do mau hábito, já não repugna. Vede, diz São Gregório, com que facilidade uma palha é movida por um vento ainda que leve? Assim vede também como muitos que antes da queda resistiam, ao menos por algum tempo, e combatiam as tentações, contraído porém o mau hábito, sucumbem imediatamente a qualquer tentação e a qualquer ocasião de pecado que se lhes apresente. E por quê? Porque o mau hábito lhes arrancou a luz. Diz Santo Anselmo que o demônio procede com certos pecadores como aquele que tem um passarinho preso por um cordel. Ele o deixa voar, mas quando quer, volta a fazê-lo cair por terra. Deste modo procedem, como diz o santo, os maus hábitos. Como o inimigo os prende nos maus hábitos, caem nos mesmos vícios voluntariamente. Alguns, acrescenta São Bernardino de Sena, persistem em pecar ainda sem ocasião.
Diz o santo que os maus hábitos são similares aos moinhos de vento, os quais giram por qualquer aragem e continuam em movimento mesmo que não haja grãos para moer e mesmo que o patrão não queira que eles rodem. Verás um viciado que sem ocasião vai forjando maus pensamentos, sem prazer, quase contra a vontade, impelido à força pelo mau hábito. Diz São João Crisóstomo: é duro o hábito que empurra o homem para fazer o que é ilícito, ainda que não queira. Sim, porque conforme diz Santo Agostinho, o mau hábito torna-se, pois, uma certa necessidade. E, consoante o que acrescenta São Bernardino, o hábito se torna uma natureza. Daqui se segue que assim como ao homem é necessário respirar, assim aos viciosos, feitos escravos do pecado, parece que se torna necessário o pecar. Disse escravos porque os servos trabalham por um salário. Os escravos, porém, servem à força e sem salário. A isto se reduzem alguns miseráveis. Chegam a pecar sem prazer. Os miseráveis abrirão os olhos no inferno, quando não lhe houver mais proveito, senão para chorar mais amargamente a sua loucura. Oração. Haveis prodigalizado, meu Senhor e Deus, os vossos benefícios, favorecendo-me mais que a outros, e eu, em compensação, vos cumulei de ofensas, injuriando-vos mais que todos. Ó querido coração de meu Redentor, que tão afligido e atormentado fostes na cruz pela perversidade de minhas culpas, concedei-me por vossos merecimentos profundo conhecimento e viva dor dos meus pecados. Ah, meu Jesus, estou cheio de vícios, mas vós sois onipotente e podeis encher minha alma do vosso santo amor. Em vós, portanto, confio, porque sois a bondade e misericórdia infinitas. Arrependo-me, soberano bem, de vos ter ofendido e quisera ter morrido antes de pecar. Esqueci-me de vós, mas vós não me esquecestes. Reconheço-o pela luz com que agora iluminais minha alma. Já que me dais essa luz divina, concedei-me também a força para servir-vos fielmente. Prefiro a morte a separar-me de vós, e ponho em vosso auxílio todas as minhas esperanças. Em vós espero, Jesus meu, que não hei de ver-me outra vez na confusão da culpa e privado da vossa graça. A vós também me recomendo, ó Maria, nossa Mãe. Por vossa intercessão confio, ó esperança nossa, nunca mais me ver na inimizade de vosso divino Filho. Rogo-lhe que antes me envie a morte, que permitir tamanha desgraça.